Queridos, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom estar aqui, privilégio estar aqui, um prazer estar aqui, até porque nós vimos todo esse trabalho nascer, já pincelamos um pouco disso esses dias. Deus nos deu o privilégio de começar tudo isso e nós estamos muito felizes mesmo, felizes por muitas razões. Antes de compartilhar a palavra, antes do culto, os meninos, do louvor, estavam ensaiando as músicas e ensaiaram essa última. E eu me lembrei de um fato muito importante. Essa música ela tem uma importância muito grande para nós lá em Conselheiro Pena, né? E particularmente para os presbiterianos. A primeira igreja em Conselheiro, não é a que eu pastorei lá Simon, que é a segunda. Ela tinha uma membro muito especial, a Ana Helena. A Ana Helena, ainda no fim da sua adolescência, descobriu um câncer e tratou, e toda a igreja orou e clamou pela vida da Ana Helena, e a Ana Helena foi curada do câncer e entrou na faculdade, estava namorando, o namorado passou pelo processo do primeiro, daquele momento com ela, e ano passado o câncer voltou e a Ana Helena foi para o hospital. E num dia, acho que num domingo, a mãe dela foi visitá-la, o pai, eles foram visitá-la, e ela disse assim: olha, não se preocupem, eu já orei e Deus vai me curar, mas não é do jeito que vocês estão pensando. Breve eu não vou mais sentir dor, não vou ter mais câncer, mas não é a cura que nós pedimos antes, é a outra cura. Então ela disse: e eu não quero que vocês reclamem contra Deus, e eu não quero que vocês briguem com Deus, e eu não quero que vocês perguntem para Deus por quê. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E depois de ter falado isso com a mãe, com os pais, ela escolheu os hinos que ela gostaria, os cânticos que ela gostaria que fossem cantadas no seu culto de gratidão, pela sua morte, no ofício fúnebre. E esse foi um deles. E ela está cantando Santo Consolando a Glória agora. Para nós faz muita diferença. Faz muita diferença ouvir cantar esse cântico agora. Cantei de uma perspectiva muito diferente, sabendo que eu estou cantando ele aqui. Mas a Ana Helena e muitos irmãos cantam lá na glória que a gente também aqui canta, né? Isso é a certeza do crente, daquele que crê no Cristo Jesus ser transformado. Antes de entrar no sermão, eu sei que talvez estenda, mas não vou estender muito. Eu estava olhando ali uma coisa muito interessante. Estava vendo o Miguel e o Gabriel em pé, e o Miguel filmou quase todas as vezes que a mãe dele cantou. Eu estava lembrando quando a gente chegou em Nova Era, assistiu uma luta para ter filhos, né? A Fernanda e o Rainer. Uma programação de crianças, um dia a Rose chamou essa mulher lá na frente, orou e falou que Deus ia dar filho para ela. E o meu coração veio até na boca. Eu falei: Jesus, agora isso está mesmo, porque, E ela queria um e ela tem dois, Não é que ela queria filhos. E Deus deu milagre. Nós já presenciamos tantos milagres nesse lugar, nessa igreja, aqui, Dionísio, lá em Nova Era, tanta coisa. Eu fiquei muito feliz de ver a Fernanda no louvor, de ver a Sheila permanecer no louvor, de ver o Natan firme no louvor, a Montanha, o Hermógenes, enfim, ontem também os outros irmãos estiveram. A gente fica muito feliz. É a obra que continua, é a obra que permanece. E eu me lembrei desses dois fatos para contar, mas eu vou ficar contando mais coisas, porque se a gente começar a contar coisas que a gente viveu aqui, a gente vai virar a noite. E não que isso para mim seja problema, mas talvez seja para alguém. Isso porque eu tenho que chegar em Conselheiro, porque eu tenho aulas amanhã para dar. Mas se a gente começar a se contar, maravilhoso. Eu tenho uma série de sermões chamados os Sermões do Caminho. Então, eu tenho um sermão do caminho do mar.
um sermão do caminho no deserto, um sermão dos 4 caminhos, um sermão do caminho de Emaús, um sermão sobre o caminho de Damasco e um sermão sobre o único caminho. E hoje acho que será muito pertinente compartilhar com você o caminho de Damasco. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 9. O caminho de Damasco é o caminho de Paulo, de Saulo, um caminho que tem muito para nos ensinar. De uma certa maneira, todos nós precisamos passar pelo caminho de Damasco. Eu quero falar sobre isso com você agora. Então, Atos, no seu capítulo de número 9, partindo do verso 1, fala sobre a conversão de Saulo, e nós vamos ver até o 10. Mesmo sentado como você está, porque reverência, antes de tudo, é uma atitude do coração, do espírito, né? Nós vamos ler todos juntos. Se você puder me acompanhar, nós leremos juntos esse texto. Todos juntos. Vamos lá? Todos acharam? Alguém precisa de misericórdia? Atos 9 é fácil, né? Vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Nada comeu e nem bebeu. Queridos, a nossa vida é uma caminhada. Por isso pensei em sermões do caminho. Nossa vida é uma peregrinação. Estamos aqui peregrinando, caminhando para um outro lugar, para uma outra pátria que não é essa. Se você é um cristão e eu sou um cristão, então nós caminhamos para Jerusalém Celestial. Há outros que lamentavelmente podem estar caminhando para outro lugar, mas nós caminhamos para Jerusalém Celestial. A sua vida é uma caminhada, e em algum momento você precisa fazer a mais importante de todas as escolhas: servir a Cristo, porque não servir não significa perdição. Então Saulo sai disposto a perseguir os do caminho. Os do caminho, na verdade, são um nome dado ao movimento cristão que começou a igreja cristã, né, com o significado de maneira de proceder e de viver, porque eles estavam sempre pelos caminhos, indo para algum lugar, compartilhando de Cristo Jesus. Então eles passam a ser chamados de os do caminho. E no caminho, no correr da caminhada, muita coisa acontece na vida da gente, assim como aconteceu com Saulo, que depois se tornará Paulo. No caminho de Damasco há muito aprendizado para as nossas vidas. Talvez você precise passar pelo caminho de Damasco, não tenha passado ainda, mas precisa. O caminho de Damasco foi o caminho da conversão de Saulo, o caminho da mudança de vida. É quando ele deixa de ser um perseguidor dos cristãos e passa a ser perseguido por causa do cristianismo. É quando ele muda de vida e deixa de ser Saulo e se torna Paulo, um novo homem, uma nova identidade, uma identidade melhor, um homem salvo, um homem que agora tem intimidade com Cristo e que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Na verdade, ele já foi,
E nós um dia iremos, eu creio. E eu espero que você esteja lá comigo. Todos precisamos de algum modo passar pelo caminho de Damasco. E a primeira coisa que acontece no caminho de Damasco é que no caminho de Damasco a luz de Jesus destrói a falsa religiosidade. Versos de 1 a 3, o que eles dizem? Que Saulo vivia uma religiosidade. Ele era sincero, mas a sua religião não salvava. E ele estava disposto, em nome da religião, a perseguir os cristãos, porque no seu zelo da sua religião, ele entendia que os cristãos precisavam ser presos, punidos, de alguma maneira parados, porque ele era um judeu de nascimento, era um judeu ortodoxo mesmo, e ele, como judeu, não cria que Jesus era o Messias, porque eles ainda estavam esperando o Messias. E aqueles que ainda não creram, eles são judeus, estão esperando o Messias até hoje, porque eles esperam um Messias político que vá reinar sobre Israel e fazer de Israel a potência que vai dominar esse mundo. Então eles ainda estão esperando o Messias. Eles não conseguiram entender que o Messias tem uma missão muito mais profunda, uma missão muito mais profunda, e que o seu reino é muito maior do que aquilo que eles pensam ou esperam. Saulo, no seu zelo, começa a perseguir os cristãos, pede cartas aos maiorais das sinagogas para, encontrando cristãos, prendê-los, e ele está caminhando para Damasco. E no caminho de Damasco, Jesus vem ao seu encontro, e é quebrada toda falsa religião, e é quebrada toda falsa convicção, e Saulo então recebe a real transformação que uma religião simplesmente não pode dar, mas quem dá é Jesus. O verdadeiro cristianismo talvez nem possa ser chamado de religião, mas de cristianismo só, porque não se enquadra nas outras religiões, porque religião vem da palavra religare, e a ideia é um esforço humano de se religar a Deus. Nós não podemos nos religar a Deus, e o verdadeiro cristianismo é o segmento que sabe, é o povo que sabe que nós não podemos nos religar a Deus. Por isso ele vem até nós na pessoa de Jesus, morre na cruz por nós, vem ao nosso encontro, nos encontra quando nós menos esperávamos, às vezes na situação em que de fato nós nem o buscávamos, como é o caso de Saulo, porque Saulo entendia que já o havia encontrado, que já conhecia a Deus, e que estava perseguindo aqueles homens cristãos em nome de Deus, os do caminho, porque ainda não eram chamados, cristãos assim. Então, no caminho de Damasco, quando há um encontro com Jesus, a falsa religião é quebrada, a falsa convicção é quebrada, porque Jesus é quem de fato nos transforma. A sua palavra é que nos muda e nos mostra o caminho da salvação. O que as religiões de um modo geral não fazem, o que as tradições não fazem, o que os homens não são capazes de fazer, é Cristo quem o faz. Saulo vivia todas as tradições judaicas, mas elas não enchiam o coração. Era só lei, legalismo, dureza, não vida. Saulo era um religioso fiel, mas isso não fazia dele um salvo. Ele não havia encontrado Jesus, ele não tinha intimidade com Jesus. Mas agora, no caminho de Damasco, Jesus vem ao encontro de Saulo. E não é diferente na nossa caminhada. É Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos alcança, Ele nos transforma, e só Ele é capaz de arrancar de nós tradições que não nos mudam, religiosidade que não nos salva, e convicções que nos foram ensinadas, mas que na verdade não trazem vida à nossa alma, ao nosso coração, como Jesus traz. E eu estou falando disso com você porque eu já vivi isso. Eu já vivi tradições que não me completavam. Eu já vivi religião que de fato não mudava a vida. E então Cristo veio ao meu encontro num dia inesperado. Saulo caiu ao chão. No meu caso, o Senhor fez capotar um carro, que hoje eu entendo que era propósito do Senhor. Quando íamos para um acampamento, e o Senhor me alcançou naquele lugar, e Ele quebrou toda a falsa religiosidade.
E ele quebrou, que na verdade era sincero no meu coração, mas ele quebrou aquilo que não era de verdade. E ele quebrou toda aquela tradição. E às vezes nós, como Saulo, estamos tão apegados a tradições, estamos tão apegados ao que a sociedade diz, estamos tão apegados a uma religião cheia de normas, mas que não condiz com a Bíblia, e nós não paramos para questionar, até que Cristo veio e nos liberta, porque a palavra liberta, porque não à toa Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E quanto aos seus discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra. O conhecimento da palavra de Deus vai nos limpando com o agir do Espírito. Saulo conhecia todo o Velho Testamento, Saulo conhecia todas as promessas, sabia inúmeros textos de cor, mas eles ainda não tinham feito diferença no seu coração, até que Cristo venha ao seu encontro. Aí tudo aquilo faz sentido. No caminho de Damasco, falsas religiosidades, falsas tradições e falsas convenções são quebradas, e a gente tem que estar pronto para isso, para admitir que talvez estejamos no caminho errado, e então no caminho de Damasco o nosso curso é corrigido. Recentemente, dando discipulado para uma moça, ela chorava e dizia assim, eu perguntava: por que você está chorando? Você descobriu a verdade? Ela falou: mas dói descobrir que eu andei no caminho errado até hoje, dói descobrir que eu estava no erro, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque agora eu descobri isso. E todo discipulado ela chorava, porque todo discipulado era um aprendizado novo, porque Cristo ia quebrando conceitos errados que matavam e colocando no coração dela conceitos de vida que nos fazem vibrar. No caminho de Damasco, toda falsa religiosidade é quebrada, e Cristo é tudo em nós. Em segundo lugar, no caminho de Damasco, somos humilhados para que ouçamos a voz de Deus. O verso 4 diz que Saulo foi lançado por terra. Um grande homem, um homem da religião, um homem zeloso, um homem altivo, um homem decidido, lançado por terra, jogado por terra pelo próprio Senhor no caminho de Damasco. Somos humilhados para que ouçamos a voz de Deus. De repente você está bem no meio do trajeto do caminho de Damasco, passando por alguma situação que está te quebrando, e na verdade é Deus dizendo: desacelera, porque eu vou falar com você. No caso de Saulo foi: vai para o chão, porque é o único jeito que eu vou conseguir fazer você ouvir, parar e ouvir. Às vezes uma enfermidade não é um mal, é uma bênção, porque é quando você pode parar e ouvir do Senhor. Às vezes uma luta é justamente o momento em que você aprende a ouvir a voz do Senhor, aprende a discernir a voz do Senhor, e é quando você se torna íntimo do Senhor. Os irmãos oraram e sabem que em 2021 eu contraí Covid, fiquei muito ruim no hospital, fui para o CTI e fiquei lá por 15 dias, e somando todo o meu tempo de internação deram 23 dias, é isso, querido? 15 dias no CTI. O mais engraçado é que eu não sentia o que os exames diziam que eu tinha. Eu não tinha canseira, eu não perdi o apetite, muito pelo contrário, deu um prejuízo enorme naquele hospital. Não perdi o apetite, não perdi o paladar, não perdi, sabe, o olfato. Eu não tenho sequela nenhuma do Covid, mas as tomografias diziam que eu tinha 85%, mais de 85% do pulmão tomado. Então tá. E lá eu não tinha celular, nem a minha Bíblia ficou lá dentro do CTI comigo. E eu comecei a me lembrar de todos os textos que eu sabia de cor. E eu ficava repassando aquilo na mente, e comecei a orar, e comecei a buscar. E ainda que eu já conhecesse o Senhor, e ainda que já caminhasse com o Senhor, e ainda que já tivesse hábito de oração, e ainda que já fosse pastor, ainda assim foram 15 dias de muita comunhão com o Senhor. Eu nem estava preocupado comigo, só estava preocupado com o Jeane e com as meninas. Mas chegou o dia que eu disse: Senhor, se o Senhor quer levar, pode levar, porque o Senhor vai levar, o Senhor vai cuidar da minha família. E o interessante é que quando ele começou a me restaurar, que os médicos viram mudança, eu nem estava orando por mim,
eu estava orando por missionários que estavam na igreja, eu estava orando por um projeto missionário, eu estava orando pela igreja que Deus tinha me confiado para pastorear, a igreja Sacro do Conselheiro Pena, e eu tinha me esquecido de mim naquele fim de tarde, naquela noite, e foi naquele momento que o Senhor começou a me transformar assim, me curar. Eu me esqueci de mim. Às vezes precisamos ser lançados por terra, humilhados mesmo, porque somos tão arrogantes às vezes que não ouvimos a voz do Senhor. E essa arrogância muitas vezes se manifesta da seguinte forma: eu não creio assim, eu não creio do jeito que está aí, para mim Deus é assim, assim, assado. E o Senhor está querendo se revelar a você, mas você não quer conhecer o Senhor. Você quer crer num Deus que você criou na sua cabeça, que não é o Deus das Escrituras. Então o Deus que você cria na sua mente não é um Deus de verdade, é um ídolo que te leva a uma idolatria, que ofende o Deus verdadeiro. Aí, assim como o Senhor fez com Saulo, muitas vezes faz com a gente, nos lança por terra, porque no caminho de Damasco somos humilhados para aprender a ouvir a voz do Senhor, porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Em terceiro lugar, no caminho de Damasco, paramos de ouvir o barulho, como os homens ouviam, está no verso 7, mas não discerniam, e ouvimos a voz de Deus, como Paulo podia ouvir no verso 4. Os amigos ouviam ruídos, uma voz que eles não discerniam, mas Saulo ouvia a voz de Deus. No caminho de Damasco, nós somos mudados. O Espírito Santo faz com que deixemos de ouvir muitos barulhos, e aprendamos a ouvir a voz de Deus. Eu sei o que é isso. Quando o Senhor me alcançou, eu estava ouvindo muitos barulhos, e eu não estou fazendo crítica a ninguém, é só o que eu vivi, de muitas religiões, lendo muitas coisas, ouvindo muita gente, mas era só barulho. Mas quando Cristo me alcançou na simplicidade de um acampamento de jovens muito simples, sem nenhuma estrutura, eu deixei de ouvir barulhos e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Deixei de ouvir ruídos, muitos ruídos. No nosso tempo, o inimigo das nossas almas se especializou em algumas coisas para nos impedir de ouvir a voz de Deus. Ele se especializou em ruído, barulho. Ele se especializou em nos dar ocupações, e ele se especializou em nos dar muita informação, tanta que a gente não para ouvir as informações mais importantes. Nós estamos sempre muito ocupados, tem sempre muito ruído, muito telefone, muita rede social, muita gente falando, muita notícia chegando, muito streaming, muitas séries, muito tudo, muita música, muito barulho. Que a julgar pela música atual que tem por aí, barulho e música estão quase sendo a mesma coisa, né? Porque música já viveu o seu tempo melhor. Então o inimigo faz muito barulho, e a gente está sempre muito ocupado. Muitos já levantam o que tem lá no WhatsApp, o que mandaram para mim de mensagem, o que é isso, o que é aquilo, e a gente não para para ouvir a voz de Deus. E então no caminho de Damasco, o Senhor nos faz desacelerar, nos faz parar de ouvir barulhos, e nos faz ouvir a voz do Senhor. E pode ser que seja isso que está acontecendo aqui nessa noite. Deus te deu um tempo para desacelerar, desconectado das redes sociais, conectado com o Senhor nessa noite, para ouvi-lo. No caminho de Damasco é assim: deixamos de ouvir ruídos e começamos a ouvir a voz do Senhor. No caminho de Damasco, Cristo vem ao nosso encontro, e é o que está no verso 5. Às vezes nós procuramos e não encontramos o que procuramos, porque não sabemos exatamente o que procurar, nem como procurar, nem onde procurar. Mas a verdade é que depois que a gente conhece a Cristo, a gente olha para trás e descobre: Ele veio ao nosso encontro, Ele fez tudo convergir para nos trazer para si. E foi assim com Saulo. Saulo saiu de casa pensando que ia chegar em Damasco, e que quando lá chegasse ia perseguir cristãos. Mas na verdade o Senhor escreveu aquele dia e disse: Saulo vai pegar a estrada de Damasco, porque eu marquei esse dia para ele ir para Damasco. Mas ele não chega em Damasco sem ter se encontrado comigo antes. Eu me encontrarei com Saulo no caminho de Damasco. E talvez ele tenha escrito na agenda dele esse dia e tenha dito: eu levarei você para aquela igreja, porque eu vou me encontrar com você através da música e dos
sermão e de todo o culto prestado, e vou me revelar a vocês. Então preste atenção, porque pode ser isso. Hoje pode ser o seu dia especial no quilômetro X do caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Cristo vem ao nosso encontro. No caminho de Damasco, perdemos a visão para ver corretamente. Nós vemos no verso 8 que Saulo fica cego, e ele precisava ficar cego para que ele começasse a ter sua visão realinhada. Ele era muito autossuficiente, ele tinha muita certeza da sua religião e da sua religiosidade. Ele era alguém que entendia que cumpria a lei, e isso fazia dele alguém merecedor diante de Deus. Mas aqui ele descobre que ele é nada, e sem a bênção do Senhor ele nada é. Ficou cego, precisou ser levado pelas mãos dos outros até a casa de um homem que o hospedou, e depois, mais à frente aqui nesse capítulo, vai receber a oração de um crente, de um cristão, para ser restabelecido. Deus está quebrando todo o orgulho de Saulo para dizer-lhe o seguinte: sou eu, Saulo, eu é quem te abençoo, eu é quem te dou visão, eu é quem te dou força, eu, Saulo, eu é quem te dou inteligência, sou eu quem te dá capacidade, sou eu quem te dá tudo, e tudo que você faz é porque eu abençoo o trabalho da sua mão. Sou eu, Saulo, eu te dou graça, eu te dou a salvação que você não merece e não pode comprar, Saulo. Não é o seu cumprimento da lei, mas sou eu. É isso que Jesus está dizendo para ele quando deixa esse homem cego. E quando este homem está cego, sua visão começa a ser realinhada, sua miopia começa a ser curada espiritual, seus olhos começam a olhar na direção certa. E quando ele é curado dos olhos e volta a enxergar fisicamente, ele tem uma nova visão espiritual. Não é mais o mesmo Saulo. E é assim que acontece com a gente mesmo. Eu vi o mundo por outras lentes, por outras óticas, vi na medida do possível, mas o Senhor vem e transforma. E é isso que ele faz no caminho de Damasco. E quer saber? No caminho de Damasco há quebrantamento, porque Saulo então descobre a sua condição, e ele fica 3 dias em jejum, sem nada comer e nada beber. Não porque ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou jejuando para o Senhor me curar, viu? Não, agora ele entendeu que tudo é graça. Ele estava jejuando para dizer: Senhor, eu entendi. Veja, Senhor, o tamanho da minha contrição. Veja, Senhor, como eu estou de fato humilhado, eu estou quebrado. Agora eu entendi que dependo do Senhor. Só posso ser salvo pelo Senhor, só posso ser transformado pelo Senhor. Não vou comer e nem beber, para que o Senhor veja o tamanho do meu arrependimento por tudo aquilo que eu fiz no passado. Era minha ignorância? Era, mas não sou ignorante mais. Eu preciso do favor do Senhor. E o Senhor veio com o seu favor sobre a vida de Saulo. Veio mesmo antes que ele soubesse que o Senhor viria. No caminho de Damasco é quebrantamento. Um cristão é alguém transformado. E talvez o Senhor esteja te convidando nessa noite para passar pelo caminho de Damasco. E você precisa passar por esse caminho. Todos nós, de algum modo, precisamos passar por esse caminho. Todos nós precisamos entender que aquilo que cremos sem Cristo e aquilo que vivemos provavelmente esteja errado, e precisamos estar prontos para ser corrigidos. Precisamos entender que somos humilhados muitas vezes, até com calúnia, com difamação, com muitas coisas, porque aí a gente busca o Senhor e aprende a ouvir a voz dele. Precisamos entender que quando trilhamos o caminho de Damasco, nós paramos de ouvir tanto barulho e começamos a ouvir a voz de Deus, por obra e graça do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Precisamos entender que Cristo é que vem ao nosso encontro e aceitar isso com alegria. Eu não tenho parte na minha salvação, mas Cristo me salva, então eu abro o coração, aceito isso, recebo essa graça e sou transformado. Precisamos entender que no caminho de Damasco a nossa visão é alterada. Talvez fiquemos desnorteados por algum tempo, cegos por algum tempo, porque Ele está nos refazendo. E quando Ele refaz, é muito melhor. E precisamos nos quebrantar.
nos humilhar diante do Senhor, mostrar para Ele que a gente entendeu a nossa condição, para que Ele nos coloque no caminho melhor. Depois de ter passado pelo caminho de Damasco, Saulo não foi mais Saulo, se tornou Paulo. Saulo não mais perseguiu os cristãos, mas começou a pregar o Evangelho. De perseguidor passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Saulo se tornou, talvez seja, o mais profícuo missionário que já pisou sobre a terra, e foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento. A porção maior dos escritos do Novo Testamento é de Paulo, e seus livros são densos, suas cartas são maravilhosas, porque agora ele não vivia para a glória própria e nem para mostrar aos homens como ele era cumpridor da lei. Agora ele vivia para a glória de Cristo. Talvez você precise passar pelo caminho de Damasco. O Senhor esteja convidando você a adentrar esse caminho nessa noite, para que você seja salvo. Antes do caminho de Damasco, apesar de toda a sua religiosidade, Saulo caminhava para a perdição, mas depois de haver passado por ali, Saulo passou a caminhar para a vida eterna, mesmo sabendo que sofreria pela causa de Cristo. Uma circunstância muito diferente da nossa, provavelmente, com certeza, mas ele entendeu, vale a pena, e de fato vale a pena andar com Cristo. E talvez ele esteja te convidando a passar pelo caminho de Damasco, e o Espírito Santo de repente está falando muito ao seu coração agora. Pode ser que você esteja se sentindo desalinhado, com a visão turva, e é Ele renovando sua visão e te falando isso nessa noite. Talvez passando por lutas, guerras interiores, enfermidade, ou o que quer que seja, e seja Ele dizendo, querido, para, porque eu quero falar com você agora. E como Saulo, talvez você deseje agora passar pelo caminho de Damasco, para conhecer o Deus verdadeiro, ser salvo, transformado, e nunca mais ser o mesmo. Eu te convido a fechar os seus olhos, e a curvar a sua cabeça, e a orar ao Senhor, e perguntar para Ele, Senhor, fala comigo nessa noite, eu preciso passar por esse caminho, Senhor. É comigo que o Senhor está falando? Sim, Ele está falando com todos nós, mas com alguns falando de uma maneira especial, mas que todos tenham coragem de adentrar pelo caminho de Damasco, sabendo que o processo vai te levar para um lugar muito melhor. Curva a sua cabeça. Enquanto você ora ao Senhor, eu queria ler algo para você. E enquanto você ouve e ora, ore motivado por isso, se perguntando, Senhor, será que é isso mesmo? Sou eu que preciso passar agora pelo caminho de Damasco? Se sou, me dá coragem para fazê-lo. Olha o Senhor, rasgue o seu coração de verdade, diga, Senhor, fala comigo, é comigo. No caminho de Damasco, no caminho de Damasco, toda luta em glória se vai, rancor e raiva são arrancados, a religiosidade morta sai. No caminho de Damasco não se respira mais cheiro de morte, agora é a fragrância do bom perfume que muda do homem a sorte. Saiu para prender os do caminho, e no caminho foi alcançado. Queria prender os que são livres, e pela liberdade foi alforriado. Agora não há mais Saulo, o velho homem foi sepultado, agora nasce Paulo, transformado em nova criatura tornado. Corria Saulo sobre o sol do meio-dia, porém em grandes trevas corria. Brilhou sobre ele o sol da justiça, com fulgor maior que qualquer estrela guia. Tão intenso brilhou Cristo ao redor do Saulo algoz, que ruiu a surdez do zelo vão.
fez calar o perseguidor atroz. Cristo então chama Saulo com intimidade sem par. Jesus conhece bem esse homem e a ele o Cristo vem se revelar. Antes Saulo perseguia-os do caminho, assim a Cristo o caminho ele perseguia. Doravante será perseguido por ser do caminho, e o será com alegria. No caminho de Damasco não é lugar de sonho ou impressão. Paulo vê o próprio Cristo, que lhe fala à mente e ao coração. Os companheiros de Paulo ouvem o som. Paulo ouve de Cristo a voz. No caminho de Damasco, o Senhor se revela a um homem semelhante a nós. No caminho de Damasco, Deus lança o homem ao pó, para que o homem humilhado ouça a voz de Cristo e só. No caminho de Damasco, o homem perde a visão, para que ao abrir os olhos, enxergue o caminho da salvação. No caminho de Damasco, há jejum, quebrantamento. No caminho de Damasco, vê-se novo nascimento. No caminho de Damasco, é onde a graça nos abraça. No caminho de Damasco, a morte é que se desgraça. E então, queria que você olhasse bem seriamente para dentro de você. E se você entender que o Senhor está te chamando para adentrar o caminho de Damasco, te convidando para a salvação em Cristo Jesus, se você foi tocado por essa palavra nessa noite e deseja de fato render-se a Cristo Jesus, saiba que não é você, é o Espírito Santo te chamando e dizendo: vem. Se você deseja adentrar o caminho de Damasco, eu gostaria de te convidar para vir aqui à frente para orarmos juntos, eu e você, para abençoar a sua vida. Um dia eu passei pelo caminho de Damasco, e às vezes preciso passar um pouco outra vez. Se o Senhor falou no seu coração, eu queria orar por você, de fato. Então eu te convido a só se manter de olhos fechados e continuar orando ao Senhor. Se sentir o desejo, vem aqui e nós vamos orar. Eu vou orar agora, mas ainda enquanto oro, se você desejar vir, seja bem-vindo. Feche os olhos. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Sopra, Espírito de Deus, faz tua obra, abala o meu ser. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama o teu óleo sobre nós. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, derrama o teu óleo sobre nós. Deixa o Espírito te amar, deixa o Espírito curar. Te amamos, Santo Deus, te amamos, Jesus Senhor, te amamos, Espírito, Espírito de Deus, deixa o Espírito te amar, deixa o Espírito curar.
Deus, Espírito, Espírito de Deus, Espírito, Espírito de Deus. Senhor, fala os corações, transforma mentes e corações nessa noite, Pai, com a tua palavra. Encontre guarida em corações aflitos, corações que precisam do Senhor e que têm te procurado e te buscado. Revela-te a eles nessa noite, Pai, porque eu sei, a gente pode buscar e buscar e buscar, mas é quando o Senhor vem e nos encontra que a coisa acontece. Que seja assim nessa noite. Transforma vidas e corações, visita aquele que tem passado por lutas, cura enfermidades, Deus querido, da alma, do coração, da mente, físicas também, e sobretudo, ministra sobre aqueles que ainda não têm a certeza da tua salvação, a tua graça, trazendo a certeza que ele se derrame diante do Senhor com alegria indizível, em nome de Jesus, amém.